Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo de revisão de avaliação nutricional. Dessa vez nós vamos falar da avaliação nutricional nas fases da vida, especificamente com o paciente adulto. Nós vamos iniciar uma fala que se complementa no próximo vídeo, enquanto insere ao mesmo tempo a fala para o idoso. Então, primeiramente, vamos definir o indivíduo adulto, que é esse indivíduo, segundo a OMS, que vai de 19 a 60 anos de idade. E essa fase da vida, especificamente, ela é muito propensa ao início de doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças como diabetes, hipertensão, dislipidemia, por exemplo. Na fase adulta, quando o paciente vem de uma alimentação desregrada, de uma falta de atividade física, uma série de fatores que predispõem a essas doenças, elas costumam aparecer nessa fase. E tem um grande ponto de relevância da avaliação antropométrica aqui, que é a avaliação de composição corporal. E eu coloco por dobras cutâneas porque ainda é um método que muitos nutricionistas utilizam, apesar de hoje já estar surgindo aí o método da dobra ou da ultrassom, perdão, e o método também da bioimpedância, dentre outros. Com relação à avaliação nutricional em si, durante uma consulta com o paciente adulto, obviamente nós começamos pela anamnese clínica, buscando dados pessoais, dados clínicos do paciente, como histórico de doença, internações e acompanhamentos anteriores. O histórico de doença, tanto pessoal quanto principalmente familiar. Sabendo que essa fase da vida tem uma propensão ao paciente desenvolver as doenças crônicas não transmissíveis, quando você pergunta sobre a família, você já tem uma ideia se ele tem ali uma predisposição. Internações é algo interessante de você perguntar, porque o paciente, quando interna e sai do hospital, muitas vezes ele sai com algum grau de dificuldade nutricional. E acompanhamentos anteriores, só para conhecer melhor aquele indivíduo que você está trabalhando. Esta parte de exame físico e exames laboratoriais não entra nesse bloco de aulas de avaliação nutricional. Mas aqui no YouTube eu já coloquei alguns vídeos sobre exame físico e sobre exames laboratoriais no adulto e nas fases da vida como um todo. A avaliação do consumo alimentar nós já estudamos nesse bloco, nas primeiras aulas, né, do bloco, e aqui vai seguir o mesmo ritmo e temos a antropometria, que vai ser o nosso foco. Os principais índices que o Ministério da Saúde sugere e recomenda para grandes populações são o IMC e a circunferência de cintura. Nesse bloco de aulas de avaliação nutricional, nós já tivemos alguns vídeos, ou um pelo menos, de IMC e de circunferência de cintura, quando eu falava sobre indicadores do estado nutricional. Então, é a mesma coisa, né? O mesmo conceito. Quando você está fazendo prática clínica individual, que geralmente é o consultório, você vai ter outros índices, como relação cintura-quadril, que a gente também já viu, não vai ver hoje, circunferências como circunferência do braço e circunferência muscular do braço, além da derivação da área muscular do braço, análise do percentual de gordura por dobras cutâneas ou por bioimpedância, e o percentual de adequação, que a gente já trabalhou, por exemplo, a adequação do peso ideal, tá? Em uma outra aula de avaliação nutricional, que não faz parte desse bloco também, podemos fazer uma adequação trabalhando com peso usual. Aqui hoje nós vamos fazer com a CB e também com a CMB. Então, dentre todos esses indicadores, numa consulta individual, você vai focar nas dobras, no IMC e essa relação de percentual de gordura, podendo também colocar CB e CMB nesse rol. A circunferência de cintura é um excelente indicador de risco cardiometabólico e também de gordura visceral. Como é que fica o nosso foco de antropometria para esses indivíduos, né? Nós vamos trabalhar circunferência do braço, circunferência muscular do braço, dobra cutânea de tríceps e composição corporal, que é o percentual de gordura.
Iniciaremos aqui os indicadores antropométricos pela circunferência do braço. A circunferência do braço, ela representa a soma das áreas que são constituídas por tecido ósseo, muscular, adiposo e pé. Eu vou baixar aqui a facecam porque ficou bem em cima da imagem, só que ela serve para vocês relembrarem, né, como é que eu faço aqui em cima, como é que eu faço a circunferência do braço. Assim como o IMC, né, nessa mesma perspectiva, quando eu passo a fita nessa região do paciente, eu vou pegar tudo isso aqui. Então percebam que essa circunferência, ela é medida com o braço relaxado, mas ela não verifica especificamente o músculo ou especificamente a gordura. Existe nas salas de musculação, principalmente, uma ideia de que você ter o braço maior é melhor, né? Você está maior do que outros homens, mulheres, enfim, numa mesma situação que você. E isso é uma meia verdade, porque existem dois indivíduos com ACB igual a 42 centímetros. Um indivíduo, óbvio, um exemplo, claro. Um indivíduo tem percentual de gordura corporal 12 e outro indivíduo tem percentual de gordura corporal 30. O mesmo tamanho de braço. Um com mais definição, o de 12 aqui, porque tem mais músculo, e um com menos definição e mais gordura, esse de 30, porque pode ter mais gordura nessa região. Então, assim como o IMC, a circunferência de braço, ela não distingue o que é gordura, o que é músculo, tá? O percentual de adequação, ele também pode ser obtido aqui para CB. E nós vamos calcular da seguinte maneira. Lembrando que o percentual de adequação, você coloca o valor obtido sobre o valor P50, que é o valor ideal, e multiplica por 100. Muitos professores ensinam essa equação aqui de adequação. Eu prefiro trabalhar o raciocínio, que é o seguinte: o valor padrão, o P50, que é a minha referência, ele equivale a 100%. E o valor CB que eu encontrei equivale a X%. Quando você determina esse cruzamento da regra de 3, você vai obter justamente que o X%, que é a adequação, é igual a CB dividido pelo P50 vezes 100. Então a equação ela aparece a partir de uma distribuição aqui matemática. Por isso que eu prefiro o raciocínio matemático, tá? Para adequação, isso aqui serve 100%. Ah, professor, é a adequação do peso ideal. Então, no lugar do P50 vai ser o peso ideal. No lugar da CB vai ser o peso do paciente. Então, dá para você ir trabalhando sempre nessa pegada aí da adequação. Após calculado, o percentual de adequação ele vai ser classificado, assim como foi lá no início o percentual de adequação do peso ideal, onde valores a partir de 90 até 100 determinam eutrofia, até 110, perdão, 110 a 120 sobrepeso e acima de 120 obesidade. Abaixo de 90 já começam ali as desnutrições. Com a ressalva para esse tipo de tabela que muitas vezes coloca o mesmo valor em duas classificações. Então, os extremos acabam sendo mais difíceis de a gente classificar. Aqui é uma tabela que mostra os percentis 50 da CB de adultos do sexo masculino e feminino, para que você possa fazer o cálculo do percentual de adequação. Por exemplo, você tem aqui um paciente do sexo masculino com 38 anos de idade que tem uma CB de 35 centímetros. Olhando para essa tabela, sexo masculino é essa primeira coluna. 38 anos está nessa faixa aqui. O P50 é 32,9. Então, coloquei aqui para você.
O paciente ele tem uma CB maior do que o P50, então vai dar mais alto do que 100%. Agora, quanto? Quantos por cento representam esse aumento? Será que isso é ruim nas classificações? Então vamos lá, o percentual de adequação é o valor obtido dividido pelo padrão vezes 100, lembrando, P50 está para 100%, assim como a CB obtida está para X%. Basta substituir e cruzar. 106,38% cai justamente aqui na eutrofia. Então não tem problema o paciente ter esse valor nesse momento, tá? E seguindo aqui o ritmo, né, da circunferência de braço, nós temos a circunferência muscular do braço. A circunferência muscular do braço, ela é uma medida que vai tentar pegar essa região e eliminar o que seria a circunferência de gordura. Só não vai corrigir o tecido de massa óssea, tá? Então não vai corrigir o osso na realidade. Vai ser obtida a partir dos valores de CB e você precisa da dobra cutânea de tríceps, que também vamos falar adiante nos próximos slides aqui. Obtendo os dois, você vai aplicar numa equação que pega a CB e dela retira um perímetro estimado a partir da dobra cutânea de tríceps e o número π, já que estamos falando de perímetro. Professor, mas o π era 3,14. Mas como a dobra é em milímetros e aqui é em centímetros, colocar o π como 0,314 já faz uma conversão direta e eu consigo prosseguir com o meu cálculo. Nós vamos ver o exemplo. Eu posso comparar a medida isolada ou ainda, que aí é o que vai ser principal aqui, calcular o percentual de adequação. De novo apareceu uma fórmula, porém, de novo, o P50 está para 100, assim como a CMB está para X. Basta resolver isso daqui. Após calculado, o percentual de adequação vai ser também classificado, com uma diferença. Reflita um pouquinho nessa imagem de classificação. Ela está um pouco diferente do que a gente está habituado. Não tem o sobrepeso. Por quê? Quando foi desenvolvido esse método, o sobrepeso ele era muito relacionado com acúmulo de gordura. Inclusive, esse é um fenômeno que está acontecendo hoje na avaliação nutricional, que muitos indivíduos estão com sobrepeso pelo IMC, mas o percentual de gordura não é ruim, porque tem acúmulo de massa muscular, graças ao advento da prática esportiva que muitas pessoas estão aderindo. Então, por isso que na circunferência muscular do braço, como estava sendo trabalhado o músculo, e na época músculo não era relacionado ao sobrepeso, não existe uma classificação de sobrepeso aqui. Não há risco em você ter uma circunferência muscular do braço, por exemplo, 125%. Pelo contrário, só haveria benefícios, desde que de forma óbvia, natural, né? Aqui estão os percentis 50, obviamente a CMB é menor do que a CB, tá? E você tem que fazer a distinção tanto para homens quanto para mulheres, porque os valores são distintos. Olha aqui o nosso exemplo, aquele mesmo indivíduo, 38 anos, sexo masculino, braço dele era 35, você fez uma dobra cutânea de tríceps e obteve 11. Como é que eu vou fazer esse percentual de adequação? Consultando aqui a tabela, a gente vê que o percentil 50 dele para CMB é 28,6. Porém, tá aqui o valor, eu não tenho a CMB. Primeiro eu preciso calcular como CB menos 0,314 vezes a dobra cutânea de tríceps. Só uma lembrança, porque às vezes quando a gente começa a estudar muito nutrição, se perde da matemática. Primeiro eu faço o que está no parêntese, depois é que eu subtraio. E aí eu vou obter o 31,55. Maior do que o percentil 50. Isso já me dá uma certeza de que ele está ok. Porque se a eutrofia
é a partir de 90 e o valor deu maior visualmente, com certeza é mais do que 100% de adequação, já que o 100% é um valor igual, né? Vamos fazer essa adequação aqui. Valor obtido dividido pelo padrão vezes 100. Posso resolver daquela outra forma que vocês já estão cansados de ouvir. Percentual, 110,31%. Trazendo aqui a classificação, tirando a facecam da frente. A eutrofia a partir de 90%. Logo, paciente eutrófico. Ok? Baixar aqui de novo, porque vem uma outra imagem importante. Então, a circunferência muscular do braço, sim, vai conseguir distinguir se o paciente tem uma desnutrição por falta de músculo ou se o paciente tem uma quantidade muscular adequada. Vamos agora discutir um pouquinho a dobra cutânea do tríceps, que é muito utilizada para monitorar o estado nutricional dos indivíduos. Você pode comparar essa medida isolada, que não é uma prática que eu estou trazendo muito aqui na aula, ou você pode calcular o valor de percentual de adequação com o mesmo raciocínio, obtido sobre padrão vezes 100, ou então aquela regra de 3 que eu recomendo que vocês façam agora para poder sempre relembrar. Após calculado, esse percentual também vai ser classificado. A classificação é a mesma, só mudou que antes era deitado e agora ficou em pé. E eu queria tecer um pequeno comentário aqui. Na época que foi feito essa tabela, realmente um paciente desnutrido, ele tinha pouca gordura associada a pouco músculo, tá? Desnutrido moderado, desnutrido leve, tanto faz. Onde que eu quero chegar com isso? Existe uma combinação muito comum no consultório hoje da nutrição esportiva, que é a seguinte: o paciente chega com a CB sobrepeso, ou seja, uma CB muito grande, ele chega com a CMB eutrófica, indicando que muito daquela CB é músculo, e ele chega com a dobra cutânea de tríceps desnutrido. Opa, isso aqui causa uma confusão no nutricionista ou no aluno. Pessoal, quando está escrito aqui desnutrição, é só o nome ou a forma como o indicador resolveu chamar. Não necessariamente é a desnutrição como doença de depressão proteica que o paciente tem. Na maioria dos casos, na época que isso foi desenvolvido, realmente quem tinha uma dobra abaixo de 70, ou melhor, abaixo de 90, era um paciente desnutrido proteicamente, porque ele estava associado também a uma desnutrição proteica. Por isso que o resultado tem esse nome, tá? Mas a pergunta é, o que que o indicador está trabalhando? É proteína corporal? Não, é gordura. Então, quando você diz que ele está com o estado nutricional, entre muitas aspas, desnutrido, é porque ele tem pouca gordura corporal. É o que acontece com esse indivíduo. Imagine um indivíduo praticando de musculação avançado, que tem um percentual de gordura baixo. Ele tem um braço desenvolvido, ou seja, sobrepeso. Quando você vai calcular a circunferência muscular do braço, ele não tem como ter sobrepeso, porque não existe essa classificação da eutrófico. Só que ele tem pouca gordura no braço, então a dobra cutânea dá desnutrido. Então, essa confusão você não pode fazer na sua cabeça. Uma coisa é o resultado do indicador, outra coisa, pessoal, é o seu diagnóstico. Então, quando você pega tudo isso aqui, mistura e dá uma definição do estado, aí você está dando o seu diagnóstico para o paciente. Ok? Aqui estão os percentis 50 e aqui o novo, o mesmo exemplo, melhor dizendo. Nosso paciente de 38 anos, que tem ACB de 35,
CMB de 31,5 e a dobra cutânea de 11. O percentual de adequação da dobra é 12, né? O percentil 50, perdão. É 12. Quando eu faço essa divisão, 11 dividido por 12 vezes 100, ou seja, o valor obtido sobre o padrão vezes 100, dessa vez deu menor, vai dar 91,67, que eu classifico como eutrofia. Então, nós temos essa classificação para o paciente do exemplo, mas poderia ser, ó, foi quase uma desnutrição leve. Só indicaria que ele tem pouca gordura na região do braço, tá? Agora a gente vai entrar numa partezinha que é o trabalho com as dobras cutâneas, onde a gente vai falar um pouquinho de equação de determinação de percentual de gordura, como que eu chego até esse ponto, como que eu saio da dobra do adipômetro para o percentual. Na próxima aula, né, no próximo vídeo, a gente fala sobre comparação de resultado. Então, utilizando as dobras cutâneas para a estimativa da composição corporal, nós temos ao todo 10 dobras cutâneas que são possíveis de serem medidas. Na prática, que eu vou dar para vocês aqui, eu utilizo 9, mas existe uma décima. Eu vou enumerar aqui nos bonecos, ó, e vou passar com vocês uma por uma. Então, a primeira dobra, número 1, aqui no braço, eu chamo de dobra cutânea bicipital. A número 2, no boneco de costa, dobra cutânea tricipital. A número 3, dobra cutânea subescapular. A número 4, dobra cutânea peitoral. Número 5 está um pouco lateralizado aqui, é a axilar média. Número 6, suprailíaca. Número 7, supraespinhal. Essa é uma dobra que a gente pouco utiliza, mas ela também existe em alguns protocolos. Número 8, abdominal. Número 9, coxa medial. E número 10, lateral interna, panturrilha medial. Então, nós temos 10 dobras. Essas dobras são medidas com o adipômetro e são sempre obtidas em milímetro. Como é a prática para pegar essa dobra? Você vai pinçar o local, existem locais já pré-definidos, que eu até mostrei no desenho. Você vai destacar tanto gordura quanto pele, tá? Você vai destacar as duas. E a partir dali você coloca o adipômetro, ele vai trazer uma espessura em milímetros. Essa espessura você vai utilizar para desenvolver o percentual de gordura estimado do indivíduo. Por padrão, dobras e circunferências você deve fazer sempre no lado direito do indivíduo, salvo se você, avaliador, for canhoto. E aí você pode tentar fazer um ajuste na pegada, né? Mudar o lado da pegada ou mudar a forma como você pega no adipômetro, que geralmente a gente pinça com a mão esquerda e bota o adipômetro com a mão direita. Existe uma única forma de saber quanto de gordura uma pessoa tem. O método direto que você usaria, que não é mais utilizado, é o método de dissecação. Falo que não é mais usado porque na época a medicina, né, ela foi formada com estudo de cadáveres, tá? Então, se você pegar um indivíduo em óbito e fizer um corte nele e levantar a região subcutânea, você vai ver quanto de gordura ele tem realmente. Só que esse é um método que a gente, obviamente, não utiliza. Por isso, nós fazemos uma medição indireta através de uma imagem, com o uso, por exemplo, da DEXA. Esse é o padrão ouro para avaliação de composição corporal. Ele gera uma imagem que você vê quanto de gordura, quanto de músculo, vê os órgãos, os ossos, vê tudo. Como isso não é muito comum no consultório, a gente utiliza uma equação de predição de percentual de gordura, que foi desenvolvida por Siri. Isso aqui é um dos protocolos que são utilizados para determinar o percentual. Não acho interessante que você saiba calcular isso aqui na mão
e sim de onde vêm os valores que, por exemplo, o programa que você usa para fazer dieta determina lá quando você escolhe. Pollock 7 dobras, Jackson e Pollock 3 dobras. O que é aquilo? Tem muita gente que só seleciona e não sabe para que serve. Então, quando eu não tenho a Dexa, eu preciso de uma equação que prediz o percentual de gordura. Só que a variável dessa equação é a densidade corporal. E a densidade corporal não é fácil de você obter também. O melhor método para isso é a pesagem hidrostática. Se você tiver condição de fazer a pesagem hidrostática, você descobre a densidade real do paciente e vai para o percentual de gordura estimado, porque é uma equação. Professor, mas no consultório eu nunca vi isso daqui, ninguém nunca usou isso comigo. Porque existem equações para estimar também a densidade corporal. E são essas equações que têm os nomes que a gente chama de protocolo. Protocolo de Petrowski, protocolo de Pollock, protocolo de Durney e Walmsley. Vários protocolos que determinam a densidade corporal e depois o percentual de gordura, por duas estimativas, uma seguida da outra. Onde é que entra, professor, as dobras cutâneas? Aqui. As dobras são utilizadas para a estimativa da densidade corporal. Então, existe um processo até chegar à obtenção do percentual de gordura. Relembrando, o método mais direto seria a dissecação, porém nós não fazemos ele. Sobra o melhor método indireto, que é a DEXA. Na falta desse método, temos um método indireto que depende de densidade corporal, que é a equação de predição. Como descobrir essa densidade corporal? Ou fazendo a pesagem hidrostática, ou fazendo a estimativa pelas dobras. Então é para isso que a gente faz a medição com o adipômetro, para descobrir a densidade corporal e depois para descobrir o percentual de gordura estimado daquele paciente. A densidade corporal é uma medida que determina o grau de concentração da massa em um volume. Todos os corpos possuem densidade. E para fazer a estimativa, as dobras cutâneas são utilizadas nas equações, tá? Só que a gente precisa entender não é como fazer essa equação, porque os programas já fazem. O que a gente tem que entender é de onde elas vêm e por que que a gente utiliza essas equações. Vamos falar um pouquinho sobre validação e desenvolvimento de equação. Uma equação, ela primeiro é desenvolvida, tá? Em uma população com características específicas e ela é validada nessa mesma população. Então, ela é desenvolvida e validada nos mesmos indivíduos. Para que eu utilize em uma outra população, eu preciso fazer uma nova validação. Como é que funciona o processo de validação? Você pega a equação, pega um número X de indivíduos, pega as dobras deles, faz o percentual de gordura, ou melhor, a densidade corporal, pelas equações, e nos mesmos indivíduos você faz a pesagem hidrostática. E assim você vai ter dois dados para cada pessoa, o real e o estimado. Quando você organiza os dois grupos e faz uma análise matemática, estatística, você verifica se é igual ou não. Se for igual, a equação vale para aquela população. Se não for, a equação não vale. Então, hoje a gente utiliza, por exemplo, essa equação aqui de Durney e Walmsley, de 1974, que foi desenvolvida nos Estados Unidos com homens de 17 a 72 anos não esportistas. A densidade corporal ela é calculada a partir desse resultado aqui, inclusive envolvendo logaritmo.
Não há necessidade de você saber resolver, mas de saber de onde veio. Então, é uma equação americana com homens e mulheres não esportistas. Só que ela utiliza 4 dobras que são fáceis de você obter, por exemplo, numa internação. E aí muita gente começou a utilizar essas dobras no hospital. Só que essas dobras, primeiro, foram desenvolvidas para a população em geral não esportista e não a população hospitalizada, e nem são brasileiros, são indivíduos americanos. Então, é a equação que na nossa prática superestima o percentual de gordura, sempre dá mais do que realmente a pessoa teria. Os estudos que tentaram fazer a validação delas falharam, não foram bem sucedidos. Existem outras equações americanas que são usadas até hoje, como Jackson e Pollock para homens, Jackson e Pollock e Ward para mulheres, Guedes e Guedes, tá? Que são autores que não são necessariamente americanos, mas são utilizados aqui, coloquei no mesmo rol. Pollock, que é muito utilizado pelo pessoal da educação física, e Sloan, que muitas vezes é utilizado para adolescentes. Algumas dessas equações já foram validadas, já teve validação aqui, já teve validação aqui. Muita gente da educação física usa Pollock 7 dobras, né? Às vezes não tem uma validade para a população que você está trabalhando. Só que essa questão de validação, a gente não pode ser muito rígido, porque nem toda a população vai ter sido testada. A antropometria, nessa área específica, ela tem sido pouco estudada. Então, por exemplo, não tem equação para fisiculturistas, não tem equação para triatletas, não tem equação para corredores de elite. A gente vai utilizando equações para indivíduos ativos, que praticam alguma atividade física ou têm um grau de condicionamento. Em 1995, o professor Luiz Petroski apresentou uma tese de doutorado que validou muitas equações e ainda desenvolveu 16 equações para homens e 16 equações para mulheres. No decorrer dos anos, eu fiz um estudo de revisão sobre isso. Até 2015, havia muitos estudos testando essas validações, depois parou. Foram testadas essas equações em muitas situações e populações diferentes. E aqui eu coloco 4 equações que podem te ajudar no decorrer da sua vida profissional ou acadêmica, né? Uma sugestão, enquanto eu explico de onde elas vieram e você entende a necessidade do processo de validação. E nós temos a primeira equação que foi desenvolvida, né, como eu estava falando do trabalho do Petrovsky, que é uma equação originalmente para homens não esportistas de 18 a 66 anos. Só que todas essas populações do trabalho dele são brasileiras, tá? Então foi desenvolvida aqui no Brasil. Só um errinho ali, mas foi desenvolvido no Brasil. Primeiro, para homens, nós temos uma equação que utiliza as 9 principais dobras, com exceção da supraespinhal, e essa equação aqui. Não precisa saber fazer na mão, não precisa decorar a equação. Eu coloquei aqui no material também a título de curiosidade, se alguém quiser saber um pouquinho melhor como é que essa equação é feita. E ela descobre a densidade corporal. Todas as 9 dobras que a gente viu, né? Eu mostrei 10, só que tinha a supraespinhal. Em 2015, essa equação ela foi validada com alunos de educação física no Rio Grande do Sul. Então, adultos jovens, provavelmente praticantes de alguma atividade, dado ali o contexto histórico, né, em 2015, e o curso que eles faziam. E em 1999, ela foi validada em militares do Rio Grande do Sul. Então, também, pelo perfil da população, acredito que possa ser uma equação a se utilizar em indivíduos ativos em consultório. Temos também uma equação de 7 dobras, aqui o cálculo, utiliza como variáveis subescapular, tríceps, peitoral, axilar média, suprailíaca abdominal e coxa, e tem a mesma validação. Então, acho interessante também.
No consultório, eu geralmente utilizo 3 equações, porque tem essa outra aqui de 4 dobras que eu gosto, porque ela traz, ó, circunferência de antebraço, que é um local de ganho de massa muscular, né, massa magra, e o que o autor chama de circunferência abdominal, mas na realidade ele mede ali como cintura, se não me engano, ele mediu 2 ou 3 centímetros acima da cicatriz umbilical. Então ficou muito próximo do que seria uma medida de cintura no menor ponto do tronco. Como a medida de cintura é uma preditora de gordura visceral, eu gosto de colocar ela aqui no cálculo, porque é como se eu estivesse olhando também uma gordura interna e não apenas a subcutânea. E aqui são as 4 dobras que a equação utiliza. Foi validada da mesma forma. Então, são 3 equações validadas para o que eu acredito ser indivíduos que praticam atividade física e que eu utilizo na prática nos sistemas que eu uso para fazer plano nutricional. Quando você compra um programa, o programa vai ter os protocolos. Então, tendo assistido essa aula, se você vir um protocolo que não conhece, você vai pesquisar. E aqui você já sabe o que pesquisar, qual a população de origem e se teve validação aqui para a nossa população ou para o público que você trabalha, o mais próximo possível. Deixei mais uma equação de 4 dobras para deixar um material com 4 equações e tem também a mesma validação. Então, para homens, a validação acontece de maneira inclusive satisfatória. O problema é para mulheres. Nós não temos muitos trabalhos, não é que as equações não validaram, é que na realidade nós não temos muito trabalho feito para a mulher, né? Então nós vamos ter essa equação para mulheres de 7 dobras, que na equação feminina já considera aqui o peso corporal, a massa e a estatura. E utiliza como variáveis subescapular, tricipital, axilar média, suprilíaca abdominal e coxa e panturrilha. Quando eu falei que utilizava 3 equações, na prática eu utilizo a média das 3, o percentual de gordura obtido através das 3 e uma média. Eu recomendo que você sempre tenha mais que um protocolo engatilhado, porque, por exemplo, aqui para a mulher tem a coxa. Vai ter paciente que você não vai conseguir pinçar a coxa, então é bom você ter um plano B, uma segunda equação ou um segundo protocolo que você sempre use ali no seu programa. Então você precisa conhecer os protocolos, tá? Para fazer os cálculos. Essas equações que eu vou mostrar agora são a anterior também para mulheres não esportistas, 18 a 66 anos, também brasileiras. Temos aqui uma equação de 5 dobras que utiliza subescapular, tricipital, suprilíaca abdominal e panturrilha. Essa equação ela foi validada em 2006, em um dos poucos artigos que existem, né, em militares do Rio de Janeiro. Uma opção de Petrosky de 4 dobras aqui, com as seguintes variáveis: subescapular, tricipital, suprilíaca e panturrilha, tentando tirar um pouquinho da coxa, né? Já que às vezes você não vai conseguir fazer. E, por último, essa equação de 3 dobras, que utiliza subescapular, coxa e suprilíaca. Eu recomendo fazer o uso de mais de um método, se for possível, claro, tirando uma média. Infelizmente, para mulheres, nós temos poucos trabalhos que tentaram fazer essa validação, e apenas um foi validado de fato no Brasil, que foi aquela de 5 dobras. Mas como as outras sempre se aproximam bastante o resultado, eu acabo utilizando 3 dessas 4 aí e fazendo uma média. Na prática, você pode usar uma equação ou, tentando ser mais abrangente do ponto de vista setorial de gordura, você pode escolher mais de uma equação. Dessa forma, você obtém uma média. Nas mulheres, geralmente haverá dificuldade de fazer 4 dobras. Subescapular e axilar média, porque depende da vestimenta que a paciente está usando. Coxa, porque muitas vezes a gordura está muito aderida, a gordura está inflamada, ou há uma carga abaixo da gordura de massa muscular que comprime o tecido gorduroso e você não consegue pinçar, também tem esse cenário.
E peitoral, porque muitas pacientes vão estar incomodadas com essa região. É uma técnica que pode acabar constrangendo, já que é uma região sensível ali da mulher. Eu geralmente não faço essa dobra. Mas o Petroski ele tem uma equação de 9 dobras que utiliza peitoral também. Apesar de falta de validação, né, nessas equações, é possível você utilizar equações ali que se aproximem do resultado daquela que foi validada. E aí, obtendo o percentual de gordura, nós vamos para a equação de Siri, que foi desenvolvida em 1961. Utiliza, falei errado, obtendo a densidade corporal, né? Utiliza a densidade como variável e ela foi adaptada em 1986 pelo Loma, fazendo aqui uma divisão de homens, que aí utiliza esse protocolo, e de mulheres, que aí utiliza esse protocolo. Então, quando você pega lá o seu programa e aplica o, as dobras e joga para disparar o percentual de gordura, ele vai calcular uma densidade estimada e a partir da densidade ele vai calcular um percentual de gordura. Então é uma estimativa. Não existe problema você usar protocolos distintos do que eu mostrei. O que não pode, na minha opinião, é você avaliar o mesmo indivíduo duas vezes com protocolos diferentes. Então, às vezes, acontece muito da gente avaliar quem está sendo acompanhado pelo profissional de educação física. Então, ou você não utiliza a medida dele, ou você só utiliza a medida dele. Evite comparar as duas, porque essa área é muito comum para a educação física e são profissionais que, se estiverem capacitados, assim como os nutricionistas, podem sim utilizar o método. Então, eles têm os protocolos mais comuns ali da área, como eu falei, o Pollux, 7 dobras, mas é possível que algum profissional de educação física utilize aí Petroski também. Tá? Então, fica essa ideia. Próxima aula, a gente vai ver como transformar percentual de gordura em massa gorda e massa magra. Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar um comentário, entrar em contato, que a gente responde. No mais, muito obrigado e até a próxima.